que o casal se agride? Porque eles se sentem em perigo. Ó, E aí, para a teoria polivagal, ela tem um eixo muito simples. Se sentir em segurança ou em perigo. E passa pelo engajamento social, que tem a ver com as feições, expressão, tom de voz, gesticulação. Tá? Então, por exemplo, você está conversando com alguém e esse alguém está assim, você vai até mudar teu tom de voz. Se você começa a falar com alguém e esse alguém está assim, você se sente mais segura para continuar falando, porque essa pessoa está interessada no que você está falando. Tá? Imagina isso numa dinâmica de casal. Que quando eles chegam para terapia de casal, eles já estão detonados há muito tempo. Sim. Né? E assim, eles vêm por N razões, que a princípio é permanecerem juntos, mas pode ser inclusive se separar. Né? Mas precisam desse espaço para isso. Então, na verdade, se você pensar que você está em perigo, e nós somos mamíferos, quando um animal está em perigo, o que ele faz? Ele foge. Ou ele entra no embate. Porque ele está se sentindo em perigo. Então, a questão é, vamos descortinar. Qual que é o perigo? Ah, eu acho que ele não me ama. Ah, ele me traiu. Ah, ele é grosseiro comigo. Eu me sinto inferior a ele. Eu me sinto inferior a ele. Aí a gente volta lá na pergunta respondida agora há pouco. Vamos puxar o eixo? Vamos puxar o eixo e vamos ver o que você está reproduzindo aqui, o que você está projetando aqui. Ou o quanto esse camarada aqui se parece com algum cuidador da sua vida. Agora, você falou dos seres evoluídos, né? De assumirem, compartilharem. Nós não podemos ter a ideia da Poliana que esse estado você vai ficar constantemente. Às vezes são minutos, às vezes são segundos. Quando o outro fala, você tem razão, ele está te entregando um monte de coisa. Agora, ele não tem que falar, você tem razão toda vez. Ah, mas eu quero que ele fale toda vez. Por quê? Qual que é a competição? Sim. Por que você não acreditou na primeira vez que ele falou? Ah, porque ele falou, mas ele continua reagindo da mesma forma. Ok, então você não tem que acreditar mesmo. Ah, ele falou, mas ele está agindo de outra forma. Opa, então dá para acreditar? Dá para se sentir mais segura? Né? Eu não atendo casal, mas eventualmente eu faço orientação de um paciente junto com a esposa ou com o marido. E aí eu faço algumas orientações, né? E assim, a fala recente de um casal que eu tô fazendo isso, que eu tô nessa proposta. Ah, mas será que o que ela tá falando é verdadeiro? Ela tá falando, vamos aguardar se é verdadeiro. Ah, mas será que é o que ela tá sentindo mesmo? Bom, não sei se ela tá sentindo como você tá sentindo, mas ela tá disposta. E aí, conforme a gente foi trabalhando essas questões, até com este olhar, né, da teoria polivagal, ele foi se aproximando, ela foi deixando, e aí ele passa a se sentir mais seguro e ele continua se aproximando. E ela continua deixando. Então, você percebe que tem um movimento novo de cada um? Sim. É um novo encaixe, né? É um novo encaixe. Tem a paixão do início do relacionamento? Não. Ah, mas dá vontade o tempo todo de aproximar? Às vezes não, às vezes você quer chegar e ficar no celular. Mas você está numa proposta. Sim. Né, do que vale a pena. E nós estamos numa era, né, que assim, as pessoas não têm se conectado. Então, eu tenho um paciente que mora fora do país, está a trabalho, e eu tenho trabalhado isso com ele dele engajar. Então, tá, ele foi para academia. Tô super feliz, Cláudia. Baixei um aplicativo, eu me relaciono com as pessoas, todo mundo posta os treinos. Eu falei, é? E essa galera é da onde? Não, são meus amigos.
Então tá cada um num lugar do mundo. Uhum. Aí eu falei, mas e lá na academia, vocês olham um pro outro? Não, não, cada um com seu fone, cada um com seu treino, mas tá tudo bem. Então, assim, ele é dessa geração, ele tá na idade dos 30, dos 28, ele é dessa geração. E a gente? O que aconteceu com a gente que a gente tá fazendo a mesma coisa? Qual Uhum. que é o perigo que tá tendo da intimidade? Intimidade dá trabalho. Estar no estado de presença dá trabalho. Trabalho? Sim, porque toma tempo. É só você pegar, por exemplo, você com seu filho. Quando você está perceptiva do teu estado de presença com ele, você precisa de tempo. Tempo, energia, capricho. E quando tá sem energia, é poder dizer, ó, mamãe tá sem energia. Eu preciso de um tempinho para mim. Fui lá pro vago dorsal, eu tô comunicando. Então eu não preciso ficar aqui, ó, o tempo todo. Não. A questão é, vamos comunicar em que estado eu estou. E olha só, né? Pensando na dinâmica do casal, eu ser humano A, quando eu chego para encontrar o ser humano B, geralmente eu não falo. Putz, hoje eu tô sem energia. Não, porque não pode. Isso, não A pode. gente acredita que não pode. Então vamos desconstruir isso. Pode. Pode e deve. Exato, porque eu geralmente eu não falo, estou sem energia. Então comece a falar. Sabe por Ou, quê? ou eu finjo que eu não estou vendo o outro, Pois ou, é. ou eu estou presente, eu me faço presente daquele jeito. Então, mas é um presente que não é presente. Sim. E aí, se esse outro, olha o perigo. Se esse outro tem um gatilho de se sentir invisível, e eu, hoje, nesse momento, eu tô muito cansada, eu tô sem energia. Eu não contei para ele, mas ele tem esse gatilho. Qual a chance dele achar que o problema é com ele? Era onde eu queria chegar. Pois é. E aí, se eu compartilho, o outro vai poder falar, ah, beleza, a gente não vai transar hoje, a gente não vai tomar um vinho, a gente não vai assistir uma série, mas a gente pode ficar deitado no sofá. Uhum, Ou a gente pode ficar quietinho lendo um livro. uhum. Porque a terapia de casal mostra muito isso, né? Ai, porque ele não me dá atenção, ele não conversa comigo, quero ver uma série junto, ele dorme ou ela dorme. Tudo que eu proponho não tá bom, tudo mesmo. Não, algumas coisas ela aceita, algumas coisas ela não aceita, né? E aí, quando você vai mostrando essa dinâmica, não é sobre o outro, mas é sobre cada um nesta relação. Sim. E quando você faz isso, e esse cada um que está na relação pega a luz e para de projetar no outro e olha para si, a coisa tem a chance de começar a modificar. Uhum. Uhum. Que é assim, nossa, ela aceitou o que eu propus. Ela não aceitou isso, mas ela aceitou aquilo. Por que que só pode estar bom se ela aceitar tudo? Eu estou olhando para mim. Sim, sim. Olhando para mim, para as minhas necessidades, com base nos meus buracos, nas minhas carências, Sim. construídos na minha história. É que eu escolhi esse parceiro que complementou isso em silêncio por muito tempo, Não, é muito. pensando na relação de conflito, tá, Flávia? Porque relações que fluem, relações seguras, esse casal ele é harmonioso, dificilmente ele vai para terapia de casal, Uhum. né? E se for, é pontual e eles não se agridem, eles só querem ter o entendimento do que está acontecendo. Uhum. E eu quero falar um outro tipo de agressão também, que é o silêncio, que é o afastamento. Isso é devastador
É como o abuso psicológico e o abuso físico e sexual. É a agressão velada. Isso aciona no outro um senso de invisibilidade, um lugar de invisibilidade que é devastador. E aí esse outro, ele vai começar a se debater, porque aí o sistema simpático dele vai ficar ativado, ele vai começar a se debater, que é a hora que ele vai agredir. E a hora que ele cansar de agredir, ele tentar de todas as formas de agredir, ele vai afastar. Ou melhor, se ele tiver na história de vida dele energia para agredir, ele vai agredir, senão de cara ele já vai afastar. Que é a história, uai, mas ele não se importa comigo, opa, haha, eu não vou sofrer. Uhum. Né? E aí vem um casal gelado dizendo que tá tudo bem, mas porque eles só não transam, mas eles também não brigam, não brigam e não se agridem. Até a página 2. Até a página 2. Porque aí você cria um ambiente seguro, você vai revelando, você vai descortinando, você vai. Eu acho que é alinhavando mesmo, né? Sim. E vai ajudando eles a colocar palavras no que o corpo está trazendo. E isso é muito comum, Cláudia, assim, na dinâmica, na queixa inicial, né? Então, pelo fato, né? Porque a terapia de casal é diferente da terapia sexual, né? Mas como eu trabalho com as duas, às vezes o paciente confunde, né? Então, você atende casais? Atendo casais. E aí chega esse paciente para a terapia de casal e, mas na verdade a gente quer falar de sexo. Ok, o que vocês querem falar de sexo? Porque a gente não transa. E aí, assim, né? O que tem por trás de um casal que transa? Uma baixa de libido, uma insegurança, um histórico de abuso, uma falta de segurança, incompatibilidade, enfim. Mas pensando, né, no aparente, a gente não transa, vem muito isso que você falou, né? O que tem por trás. Então, essa fala, a gente não transa, mas a gente só. Mas que mais, né? A gente só não transa. Nossa relação é ótima. A gente viaja, a gente se dá bem, a gente se comunica bem. Olha, os dois profissionalmente estão ótimos, a gente ganha bem, a gente tem dinheiro para a gente fazer o que a gente tem vontade, mas não sei, o sexo não rola. Mas, Flávia, às vezes, né, tem a questão que eu acho que precisa considerar quando a gente fala de sexualidade, que todo encontro esporádico sexual, né? Tanto que vocês estudam isso, vocês falam disso, né? Que às vezes um casal numa transa única, sem afeto, tem mais prazer do que com afeto. Porque entra no universo da fantasia. Mas tem uma questão também de quando se inicia uma relação de performar. Fazer o que o outro espera que eu faça, mas na verdade não é o que eu sinto. Né? Quando se começa a investigar o porquê não se transa, às vezes um deles foi abusado sexualmente. Às vezes eles sentem prazer por práticas sexuais que não dá para, na cabeça deles, não dá para propor para uma mulher ou para um marido tão bom. E às vezes eles realmente se dão bem e só não transam. Às vezes o transar é tão ameaçador que o corpo, a hora que começa a transar, o corpo de um deles paralisa, mas ele não percebe, e o parceiro que cuida, que zela, percebe que paralisou e que vai fazer mal para ela ou para ele, e para, e aí se distancia e evita fazer de novo. Isso é muito comum em pacientes que sofreram traumas sexuais.